Olá, este é o Falando em Desenvolvimento, mais um espaço da Associação Mineira de Municípios para abordar projetos e ações que podem potencializar o desenvolvimento das cidades. E o tema hoje é segurança, mais especificamente segurança relacionada aos atos infracionais cometidos por adolescentes. Vamos falar sobre o programa Portas Abertas do Governo do Estado. Nosso convidado é o secretário de Estado de Defesa Social, Rômulo Ferraz. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado. Secretário, o que é o programa Portas Abertas? Olha, no âmbito das muitas atribuições da Secretaria de Defesa Social, que envolve aí a coordenação da atuação da Polícia Civil, Polícia Militar, do próprio Corpo de Bombeiros, do sistema prisional, também temos, no rol das nossas atribuições, o cuidado com as medidas socioeducativas, no caso da atribuição do Estado de Minas Gerais, especificamente com relação à nossa obrigação de providenciar a internação, o acautelamento, né, daqueles adolescentes que praticam os atos infracionais mais graves, homicídios, roubos, estupros, etc. Contudo, o Estatuto da Infância e Juventude prevê uma medida inicial que tem um caráter mais social, mais preventivo para essa área da infância e juventude, que são as chamadas medidas em meio aberto, ou seja, então as medidas em meio fechado são de atribuição do Estado e as medidas em meio aberto são de atribuição condicionamento dos municípios. Essas medidas são a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade. Então, quando o adolescente pratica um ato infracional de gravidade menor ou intermediária, como um furto simples, o que é mais comum, é mais volumoso em termos de ocorrências, essa medida é aplicada pelo juiz da Infância e Juventude por recomendação do Ministério Público, só que, na prática, a maioria dos municípios do país, como o Estatuto não é tão antigo assim, não foi tão disseminado, na prática, a maioria dos municípios não desenvolveu essa medida que tem um viés preventivo. E hoje o que vem ocorrendo? Só para se ter uma ideia, para todos nós tenhamos consciência da gravidade que é, infelizmente, a participação do jovem na criminalidade no nosso país hoje em dia. Nós fizemos uma pesquisa aqui em Minas Gerais nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, de todos os homicídios que foram praticados, são cerca de 600. Só para se ter uma ideia, desses cerca de 600 homicídios, 58% os autores desses homicídios são jovens com menos de 25 anos. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Foi essa pesquisa que levou o governo a criar o programa Portas Abertas, secretário? Exatamente. Então, a partir dessa preocupação, e vendo que são 30 e poucos municípios só que possuem convênios com a Secretaria de Defesa Social para desenvolvimento da política em meio aberto. Esses convênios podem ser feitos com a Secretaria de Defesa Social. Há também uma linha no MDS, no Fundo a Fundo, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, e há uma linha também na Secretaria, na CEDES, que é uma outra secretaria aqui de Minas Gerais. Então, a gente percebe, eu mesmo estive pessoalmente com muitos prefeitos que vêm recebendo na Secretaria ou estando lá na ponta nas próprias regiões, nas diversas regiões do Estado, em reuniões de trabalho. Os municípios muitas vezes ainda não conhecem muito a sistemática dessa política do meio aberto. Então, tem um duplo sentido esse programa que nós estamos pactuando, que é, primeiro, levar ao conhecimento efetivamente das instituições, inclusive dos municípios, dos prefeitos, mas também de todas as instituições que operam naquela localidade e contando muito com a participação do Ministério Público e do Judiciário, que tem a capilaridade de estar em todos os municípios, praticamente, do Estado de Minas Gerais, para que nós criemos as condições, levemos estruturalmente, para que os municípios implantem essa política no âmbito, né, da sua comunidade. Então, Portas Abertas é um programa que visa responsabilizar os jovens, os adolescentes, né, que cometem atos infracionais contra a sociedade e aplicar medidas socioeducativas em meio aberto, evitando que eles possam progredir nesse meio infracional, vindo aí para penalidade em sistema fechado? É isso? Não, exatamente. Essa medida ela é gradativa, né? Então, os delitos que são cometidos, na sua maior parte, por esses jovens e por esses adolescentes, são passíveis dessas penas do meio aberto. Hoje o que ocorre, como os municípios, como a política não existe implantada, então na prática esses adolescentes cometem esses atos infracionais e não há o que fazer, simplesmente eles são liberados e fica por isso mesmo. E com isso o que acontece? O adolescente continua
evoluindo, infelizmente, nessa prática desses atos infracionais e chegando até os crimes mais graves. Hoje nós temos 22 unidades para internação no estado, a demanda é imensa, né? Nós temos, talvez é o sistema, em termos de acautelamento, mais caro que existe no país, porque requer uma série de regramentos que são impostos pela legislação, pelo SENASE. Então nós temos que fazer todo o esforço para que essa realidade que eu citei, de mais da metade dos homicídios, dos crimes graves envolverem jovens, né, e muitos deles os menores, os adolescentes, e também esses adolescentes, o que é pior talvez, esses adolescentes serem vítimas desses crimes. Por exemplo, 28% desses homicídios que eu me referi, os jovens e adolescentes são as vítimas, né, desses homicídios. Saiu uma pesquisa recente. É uma realidade que é extremamente preocupante, que é comum a todos os estados do país, que também nós temos, evidentemente, fazer outras reflexões, que não estritamente na área da infância e juventude, do sistema socioeducativo e também da segurança pública. Mas, da nossa parte, temos que realizar esse trabalho que conta, com certeza, com a participação dos municípios e, sobretudo, dos prefeitos que vêm conduzindo essas políticas sociais locais, né? Como é que vai ser, na verdade, essa parceria do governo do estado com os municípios para a implantação dessa política pública? Exatamente. Então, nós fizemos o lançamento desse programa agora nos últimos 2 meses, estamos fazendo todos os preparativos. O programa conta com a participação de 11 instituições, com 2 ministérios da União, o Ministério da Defesa Social e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, com o Ministério Público, Judiciário, Defensoria, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público. Inclusive o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público estiveram conosco agora no último mês e devem levar esse modelo que nós criamos aqui em Minas Gerais, esse projeto, para implantação, para sugestão que seja implantado em nível nacional pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Então nós vamos começar agora, a partir do próximo mês, a realizar as capacitações para aqueles agentes dos municípios e também para promotores e juízes em cada micro-região do estado, inclusive contando com essa participação, essa parceria da Associação Mineira do Ministério Público. Nós vamos aproveitar a própria estrutura orgânica dessas associações regionais, das micro-regiões, para fazer as capacitações. E o que é importante, o programa é voltado para os municípios que tenham mais de 20 mil habitantes, que são aqueles que têm demanda nessa área de atendimento das medidas socioeducativas de meio aberto. Em Minas Gerais são 258. A nossa meta é, em 1 ano e meio, esses municípios com mais de 20 mil habitantes, esses 258 municípios, terem implantado efetivamente, ou com a Secretaria de Defesa Social, ou com os órgãos da União, a sua política de meio aberto, ou até, como alguns municípios já o fizeram, possivelmente são aqueles municípios que possuem uma maior capacidade financeira pelas circunstâncias, já inclusive implantaram essas medidas por conta própria, por iniciativa própria, sem fazer convênios, mas a gente sabe que não só na área de segurança, mas o custo que os municípios têm hoje na área social, né, as atribuições constitucionais na saúde, educação e tantas outras pesam sobre os municípios. Então nós sabemos que precisamos trabalhar junto com o município, embora seja uma política dos municípios, mas precisamos realizar a capacitação, orientação e coordenação desse trabalho, tirando um pouco esse encargo dos municípios, que até na área de segurança pública, embora não seja uma atribuição constitucional dos municípios, tem contribuído muito ao longo dos anos com o sistema de segurança, através de custeio de manutenção de viaturas, cessão de servidores para as polícias. A gente sabe das dificuldades, então vamos fazer essa parceria para avançarmos. Secretário, eu gostaria que falasse sobre o público-alvo dessas capacitações, mas no próximo bloco. Falando em desenvolvimento, volta daqui a pouco com o tema segurança pública em Minas Gerais.